Aqui na planilha a gente tem uma segunda aba e é por ela que a gente vai começar. Nesse espaço aqui a gente fala da equipe, gastos, tudo que a gente vai usar no pós-rodada. Então vocês podem ver que aqui nesse primeiro bloco tem a equipe atual, a estrutura de gasto atual. Nesse segundo bloco tem a estrutura de equipe que a gente vai montar logo após captar a rodada. Normalmente a gente fica um tempo com uma estrutura e depois a gente quer crescer ela, né? Quer expandir. Então provavelmente a gente vai ficar ali uns 6, 8, 10 meses no máximo com uma estrutura. Vai trazer mais gente, mais pessoas para poder compor essa nova equipe também, ainda dentro desse gasto dessa rodada, mas para atingir o nosso objetivo. E a gente precisa levantar isso. Como é que vai ser o esquema de contratação, o esquema de estrutura de gastos que eu vou ter quando eu conseguir finalizar a rodada para poder gastar aquele dinheiro e montar de fato o time, a equipe, a estrutura necessária para poder atingir o meu objetivo. Então a primeira coisa é isso, né? Vou usar benchmark, conversar com outras startups, vou pegar todo o aprendizado que eu tive até o momento, né? Já testei máquina, testei o que funciona para minha startup, então eu preciso pegar esses aprendizados para entender o que eu preciso colocar de grana para as próximas etapas. Com isso desenhado, com essas informações, a gente vem aqui para a primeira aba do Cash Burn, na parte de baixo primeiro. Aqui é o fluxo de caixa, como a gente já viu, né? Esse fluxo de caixa até essa linha aqui, ó, vou marcar aqui para vocês, vamos subir ali para a gente ver, ó. Ela tá mostrando o que foi realizado, então até o momento o que eu sei que aconteceu, e a partir dali vai ser suposições, vão ser dados durante a rodada e após a rodada ser captada. Então até aqui eu vou ter as informações do fluxo de caixa que eu realizei como negócio. Durante a minha rodada de captação, né, durante o tempo que eu estou fazendo roadshow, provavelmente eu não vou ter grandes alterações na minha estrutura de custo e talvez eu não vou ter grandes alterações na minha estrutura de receita. Se ela já está crescendo, ela vai continuar crescendo na mesma taxa, se ela está estável, ela vai ficar estável na mesma taxa e a minha estrutura de custo vai ser a mesma. Porque durante a rodada, dificilmente eu vou conseguir fazer uma grande mudança, eu ainda não recebi nenhum dinheiro. Então eu preciso garantir que eu vou estar queimando o dinheiro que eu tenho ainda do caixa e que eu tenho uma saúde para fazer uma boa rodada, uma rodada com consciência, com investidores que realmente são estratégicos para mim. Por isso que a gente separou aqui, ó, pelo menos aí uns 6 meses para a gente fazer uma rodada com qualidade. E aí a gente consegue fazer uma projeção da receita e dos custos com base no que a gente tem de informação hoje. Daqui para frente, encerrando a rodada, a gente está falando do que é projetado de ser gasto conforme eu vou crescendo meu negócio no pós-rodada. Então lembra, eu levantei benchmark, levantei as informações que eu tenho e criei uma estrutura que eu julgo que vai ser a estrutura minha de custo. Então eu preciso colocar isso na minha planilha de fluxo de caixa para entender como é que vai ser a minha projeção de caixa pós-rodada. A rodada entrou nesse momento, nesse mês aqui, a gente está olhando aqui, novembro de 2020, vamos pegar de exemplo. E o que a gente vai fazer com esse dinheiro? A gente vai começar a contratar pessoas. Então a gente definiu aqui que a gente vai trazer um analista, a gente definiu aqui que a gente vai trazer um front-end, a gente definiu aqui que a gente vai aumentar gastos em Google e Face Ads, que a gente vai trazer um closer novo, né, um closer novo, um CRM para nos ajudar, uma pessoa de Customer Success. Tudo isso está compondo agora o nosso novo fluxo de caixa. E a gente vai fazer isso durante todo o período que a gente pretende gastar, né, o nosso novo runaway dessa rodada. Se eu estou captando uma rodada para gastar esse dinheiro durante 18 meses e ao longo desses 18 meses eu atingir, né, o próximo objetivo de negócio, eu tenho que fazer essa projeção para os 18 meses. Isso vai me mostrar todo o custo, né, todo a queima de caixa que eu vou ter nesses 18 meses com essa nova equipe, com essa nova estrutura de gasto que eu pretendo contratar assim que o dinheiro entrar. O somatório de todos esses cash burns mensais do dia que o dinheiro entrar até o final da rodada, né, até o final dos 18 meses, normalmente são 18 meses, o somatório de tudo isso vai dar minha necessidade de caixa para poder fazer aquela empreitada acontecer. Então o que eu estou dizendo aqui, né? Aqui nesse modelo a gente vê aqui que deu 510 mil, né? Então nesse modelo, ó, a soma das queimas de caixa dos 18 meses pós-rodada vai ser 510 mil reais. Eu preciso de pelo menos esse recurso para poder fazer tudo aquilo que eu pretendo fazer nos próximos 18 meses. Tudo aquilo que eu quero recorrer, todas aquelas pessoas que eu quero contratar para poder atingir o meu próximo objetivo de negócio. Então, se eu preciso desse recurso, esse tem que ser o mínimo recurso que eu vou captar de investimento. Se eu estou disposto a abrir mão de 10% de participação, meu valuation vai ser 5 milhões e 100 mil reais.
É sempre bom colocar uma margem aqui, né? Porque como a gente está tendo receita, vai que acontece alguma coisa, tem muita incerteza. Eu recomendaria captar uns 600 mil aqui nesse momento, para você ter um pouco mais de folga, um pouco mais de tranquilidade, caso alguma coisa ocorra diferente do que foi planejado. O que costuma acontecer aos montes nas startups. Mas esse é o montante que você precisa e que você consegue justificar, inclusive, para investidores, de que você precisa para atingir o próximo objetivo. Nesse exemplo da planilha, a gente está falando de uma startup provavelmente num pré-seed. Como a gente viu aqui em cima, ó, o LTV e o CAC sempre está aqui em cima, né? A gente pode olhar lá no começo da planilha, ó, o realizado, e o LTV por CAC ainda está 1.8, não está tão bom assim. Então, provavelmente, essa startup está querendo usar esses recursos e ela já fez um benchmark, conversou com algumas outras, entende que esses recursos podem trazer novos clientes de uma forma que ao longo dessa evolução dessa nova equipe, esse retorno que ela vai obter de volta vai comprovar esse LTV por CAC. E é isso que a gente pode ver aqui, né? Logo após a captação, ó, essa startup ela estava ali com 3 mais ou menos novos clientes por mês. Ao longo da captação, logo que ela captou, mesmo que a equipe nova entre, né, dificilmente vai ter um aumento no número de clientes novos que está entrando todo mês. Porque a equipe tem um tempo para performar, tempo de rampagem que a gente fala. Então 4 novos clientes por mês. E aí aquela primeira equipe que eu montei ali nos 6, 8 primeiros meses logo após a captação, provavelmente ela vai atingir um platô. Atingindo esse platô, eu já tinha previsto, né, trazer novas pessoas. E essas novas pessoas vão rampar também, vai ter um tempo para performar. E eu estou dizendo aqui, né, que com tudo que eu já levantei de informação, as questões que eu já validei dos meus testes de aquisição, do meu modelo de aquisição de clientes, das startups que estão trabalhando com esse modelo de aquisição de clientes no mercado, provavelmente essa nova equipe que vai ser criada com o investimento, ela vai chegar aí a um teto de 6 ou 7 novos clientes por mês. Se isso é verdade, dados os unit economics que eu já tenho e as informações que eu já tinha antes, o que isso resulta com a nova estrutura de custo em um novo LTV por CAC? E essa startup está argumentando que ela vai chegar a um LTV por CAC de 2.7 mais ou menos, muito próximo daquele fit que a gente entende que é o PMF. Então o que ela está argumentando nessa rodada é: estou captando 500, 600 mil reais para poder sair de um momento onde eu já descobri algumas coisas e testei alguns canais, mas que eu preciso chegar ao PMF. Então esse recurso ele vai me fazer montar uma equipe necessária para fazer o meu go-to-market, replicar essa minha máquina de aquisição de clientes e otimizar ela bastante para chegar a uma métrica mais próxima de 3 LTV por CAC. Dessa forma que vocês podem usar essa planilha, né? Pegar a informação de que você já tem hoje como base, como referência, usar os benchmarks do mercado para poder fazer uma projeção de estrutura de custo e com base na soma dos cash burns que essa estrutura de custo vai te trazer, você justificar que ela vai te levar ao próximo objetivo, mas que esse é o montante que você precisa para captar a sua rodada de investimento. É isso que vocês precisam montar para apresentar para o investidor. Então vamos olhar agora como é que é esse relacionamento com o investidor ao longo da rodada de captação, para vocês apresentarem esse número da melhor forma e conseguir de fato fechar esse deal, né? Fechar essa rodada de investimento.